Bem, boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa aula do dia 14 de maio de 2021, não havendo manifestações contrárias à gravação, esta segue sendo feita. Bom, eu gostaria de começar o nosso encontro hoje, pessoal, antes de tratar do conteúdo, mais especificamente do naturalismo, e falar do mapa de atividades que vai desdobrar um pouco sobre as nossas próximas aulas. Eu gostaria de ter algum feedback de vocês sobre como foi a realização da prova, se alguém tem alguma consideração. Então, eu queria deixar um momento aberto para essas considerações possíveis aí que vocês talvez tenham. Alguém gostaria de falar? O meu único problema com a prova mesmo foi o limite de 1.200 caracteres. Sem ele daria para elaborar bem melhor. Uhum. Beleza, Gabriel. Aham, Letícia. Uhum. Eu estava fazendo a prova, daí quando o professor corrigiu ali, você até botou que meu último parágrafo ficou até meio vago. E ele ficou vago exatamente pelo fato de eu não ter conseguido me aprofundar melhor nele. Então, acho que isso foi uma coisa bem ruim da prova. Talvez na próxima que você fizer, poderia fazer em um arquivo de Word, alguma coisa assim. Tá. Beleza. Legal, obrigado, Letícia. Uhum. Então, bom, temos essa questão do limite de 1.200 caracteres, poderia ser mais, né, pelo que vocês colocam. Beleza. Algum outro ponto, pessoal, que vocês acham importante relatar? Ô, professor, tá me ouvindo? Sim, pode falar, Paulo. Eu gostaria de dizer que eu gostei do teu limite de caracteres, porque isso, além de dar um padrão pra gente como você queria, meio que deixou todo mundo, tipo, se as pessoas chegaram a ter gente que tirou 10 é porque dava pra fazer em 1.200 caracteres, né? Era uma parte do desafio, assim, da prova, era juntar tudo isso em 1.200 caracteres, não era? Era para que fosse sintético, né, mas eu entendo também perfeitamente aquelas pessoas que gostariam de desenvolver alguma ideia, né? Enfim, claro que o número de caracteres eu coloco para justamente agilizar um processo de correção, né? Vocês bem viram que vocês fizeram a prova na sexta-feira, segunda-feira, se eu não me engano, eu já tinha conseguido corrigir tudo, né? Acho que foi isso, né? Então, consegui um processo para dar atenção e corrigir com agilidade. Mas, diga lá, Emily, está com a mão levantada. Não, só em relação ao que o Paulo comentou, eu acredito que tenha limitado mesmo, sabe? Essa questão do limite. Então, daria para colocar um mínimo, né, de caracteres e um máximo, assim, porque o professor só colocou o mínimo, então eu acredito que tenha limitado. Alguns conseguiram, por exemplo, eu tirei uma nota boa, consegui resumir, só que eu acho que poderia, assim, eu não considero a minha nota uma nota que eu merecia ganhar, entendeu? Se eu tivesse. Tipo, eu achei que o desempenho não foi tão bom, justamente porque eu não consegui me expressar tão bem por conta do limite, sabe? Uhum. Seria só isso mesmo. Beleza. Então vamos abaixar a sua nota, Emily. Vamos abaixar essa sua nota. Mas bom, enfim, se você recebeu a nota que recebeu, evidentemente é porque os critérios de avaliação, ao meu entendimento, eles foram atingidos, cumpridos, né? Mas legal, eu acho bem relevante essa consideração de vocês acerca do número máximo de caracteres até 1.200, e é importante eu ter esse feedback de vocês, tá? Agradeço. Algum outro ponto? Então tá, pessoal. Vamos dar início, não dá dizer exatamente início, porque a gente vai ter um outro mapa de atividades, mas ele continua com o período do realismo e do naturalismo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam visualizar aquilo que eu vou explicar com maior detalhamento, tá?
Eu não sei se alguém de vocês já acessou o SIGA, mas nós temos aqui, ó, no SIGA, o novo mapa de atividades. A gente finalizou essa parte aqui do realismo, especificamente do realismo, e eu deixei num outro tópico de aula, mas no caráter de organizar um pouquinho melhor o conteúdo de naturalismo, mas é o mesmo período. Eu vou tratar de algumas características mais específicas do naturalismo e a gente vai ter leituras próprias do naturalismo, mas o período é o mesmo, né? Como é que vai funcionar? Vocês estão visualizando bem a minha tela? Sim. Sim. Tá. Então, veja só, na aula de hoje, aqui do dia 14, pessoal, eu vou dar uma contextualização de algumas considerações importantes sobre o naturalismo, e vocês vão ter algumas atividades para serem feitas, né? No material aqui teórico, vocês terão o tópico 4 para ler. O tópico 4, a corrente naturalista, ele começa aqui, é bem curtinho, e vem até aqui. Depois um quadro comparativo do realismo e do naturalismo. É isso, só essa partezinha aqui, que a gente vai, enfim, eu vou falar algumas coisas para vocês, mas que vocês vão ver escritos aí de uma outra maneira. Depois vocês vão ter a leitura e a escuta do conto O Impenitente, um conto curto, do Aloysio Azevedo. Vocês vão fazer essa leitura a partir do Prática de Leitura, e aqui tem o link para vocês escutarem a leitura. Tá? O principal sempre é vocês lerem. A escuta é um outro mecanismo para melhor absorção do texto. A atividade 4 é um outro conto curto do Aloysio Azevedo chamado Vício. Aí vocês vão fazer a leitura, não vai ter o texto gravado para vocês. Esses dois textos, vocês vão ter que ter o contato com eles, porque nós vamos discutir na próxima aula do dia 21. Tá? Dia 21 a gente vai discutir. No dia 21 a gente vai discutir esses contos e as características. Hoje eu vou falar algumas coisas que vai potencializar a leitura de vocês desses dois contos, e depois a gente vai fazer uma análise desses dois contos a partir da leitura de vocês. Por isso que é imprescindível que vocês tenham contato com o texto, para que a gente desdobre um pouco mais sobre o naturalismo. E aí, na semana que vem, vocês vão ter a leitura aqui do primeiro capítulo da obra O Curtício, do Aloysio Azevedo. Ele também está disponível naquele Prática de Leitura. O capítulo é um pouquinho mais longo do que um conto, então eu sugiro que aqueles que possam já comecem a ler antes, mas é o primeiro capítulo da obra, e aí a gente vai abordar também no dia 28, que é outra sexta-feira. E aí, pessoal, tem o seguinte, a gente tem um sábado letivo. Esse sábado letivo é dia 29, é o primeiro sábado letivo da turma, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui se é o primeiro. É o primeiro, aqui, ó. São 3, né? Esse é o primeiro. E aí, nesse sábado letivo, pessoal, vai ter uma avaliação que vai ficar aberta o dia inteiro, de sábado até aqui, ó, 11h59, e ele vai ser uma prova objetiva. Então, é um questionário, tem 25 questões nesse questionário aí, ele já está aqui, hoje eu fiz o cadastro dele, o cadastro das questões. Vocês só têm o dia 29 para acessar, eu deixei 90 minutos, que é 1h30 para vocês fazerem essas 25 questões, dá um tempo tranquilo para vocês resolverem, e até mesmo porque é um questionário objetivo, então é de assinalar apenas, tá? E aí a gente vai fechar o conteúdo com a avaliação número 2 sobre naturalismo. Dúvidas? Ficou claro? Deixa eu ver só aqui. Ué, eu li alguma coisa. Gente, eu acho que eu li. Mais para baixo que tá a dúvida da
Emily, que ela tá perguntando que ela tá falando que ela vai trabalhar no sábado e se vai estar aberto de manhã. Pois é, que engraçado, porque aqui ele não tá aparecendo para mim. Vocês estão vendo aqui o meu? Ele não Sim. tá, ele não tá indo mais para baixo, ó. Era para ele estar entre o da Camila e entre o do Lucas Eduardo. Tá. A mensagem. Mas basicamente ali o. Então, vai aqui, vou trabalhar nessa cidade de manhã. Sim, vai estar aberto o dia todo, tá, Emily? Vai estar aberto o dia todo, ali meia-noite do dia, ali, quando ele abre, começa o dia 29 até as 23h59, tá? Alguma outra dúvida que de repente passou batido, não? Acho que não, era só da Emily, né, que eu vi pipocando como pergunta e... Então tá. 90 minutos. Tá? 90 minutos pra vocês fazerem. 2 tentativas. Valerá sempre a melhor das tentativas. 90 minutos, 1h30, né? Certo? Bom, pessoal, eu queria dizer algumas coisas para vocês, para a gente dar um pontapé nessa compreensão do período do naturalismo, né? Esse período, que é o período do realismo e do naturalismo, ele, no Brasil, ele começa em 1881, que é o mesmo período, mesma época que começa o realismo. O realismo começa com uma obra que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e a Luísa Azevedo publica uma obra chamada O Mulato. Não é a obra mais significativa dele, a obra mais conhecida é o Curtiço, mas ele tem outras obras, como O Homem, que é uma obra bem interessante, outros escritores da época, um outro escritor relevante é o Adolfo Caminha, que tem um texto chamado Bom Crioulo, mas o personagem principal desses escritores é o Aloysio Azevedo, então por isso que nós vamos nos deter à escrita dele. E o Aloysio Azevedo é um grande intelectual. O Aloysio Azevedo é de uma família de São Luís do Maranhão. E o irmão dele, o Arthur Azevedo, era um cartunista, e ele vai para o Rio de Janeiro antes do Aloysio Azevedo. Ele é um pouco mais velho, ele vai viver da caricatura nos jornais, vai viver dessa arte. E ele vira um grande dramaturgo, ele vira um escritor, mas ele se destaca muito na dramaturgia. E o Aloysio Azevedo vem um pouco depois, e ele também era um grande desenhista, então ele vira um caricaturista de jornal, mas ele vai publicando os seus textos literários, e ele vai ganhando uma grande ascensão na intelectualidade do Rio de Janeiro do final do século XIX. Tanto é que ele se torna, em 1896, embaixador. Ele vai para o Japão, ele vai para outros países na Ásia, e ele termina a sua vida como embaixador em Buenos Aires, na Argentina. E é o período, inclusive, ele para de escrever. Mas o Aloysio Azevedo, o que a gente precisa saber do que ele escreve, é o que se passava, pessoal, à época do naturalismo. O naturalismo, ele tem por base, ele tem o coração do naturalismo, trabalhar com 2 frentes. Uma delas é a frente que são as pessoas menos favorecidas. Se nós pegarmos os 2 títulos, um do realismo e o do naturalismo, veja só, as 2 obras que inauguram, uma chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um nome próprio, Brás Cubas, e é um nome de um burguês que não faz absolutamente nada na vida, ele simplesmente é filho de uma família rica, fazendeira, não faz nada, chega um momento da vida dele que ele precisa se transformar em alguma coisa, ele vai passar 4 anos na Europa,
fingindo estudar direito e volta como doutor sem saber bulhufas, porque ele mesmo diz que passou 4 anos fazendo festa na Europa, em Portugal, e volta para ser doutor, mas sem trabalhar, sem fazer nada. É uma vida de uma banalidade, de um retrato de uma burguesia que vive sob a exploração de outros. Mas se trata da vida desse cara. Se a gente pega a obra O Mulato, a gente lida justamente, olha o título, O Mulato. A própria palavra mulato já está ligada a uma questão da miscigenação. Se a gente pega a obra O Cortiço, veja só, o protagonista da obra é o próprio Cortiço. E o que é o Cortiço? Sim, ligado à questão da pobreza, dos mais necessitados. O Cortiço é o nascimento das favelas. Os cortiços, as pessoas moravam nos cortiços no Rio de Janeiro, que eram aquelas casas de pensão, com muitas pessoas que moravam juntas, ou cubículos, só que em 1903, 1904, o prefeito do Rio de Janeiro, que é o Pereira Passos, manda quebrar toda a cidade para construir um Rio de Janeiro como se fosse a nova Paris. Inclusive, tinha um slogan, o slogan da campanha publicitária, da campanha no Rio de Janeiro, de ser a nova Paris, era: o Rio civiliza-se, como se estivesse sendo civilizado ao fazer arquitetonicamente uma nova Paris. Isso aconteceu 2 décadas antes também em Buenos Aires. Buenos Aires foi derrubada, veio abaixo e construíram uma nova Paris. Por isso que se você for visitar Buenos Aires, você vai ver no centro da cidade as ruas largas. Se você for para o Rio de Janeiro, você vai ver a Avenida Brasil, uma rua extremamente larga, porque elas copiam aquilo que é feito na Champs-Élysées. A Champs-Élysées, vocês bem sabem, é uma daquelas rodovias, a rodovia é uma das vias principais, que levam direto ao Arco do Triunfo, e são ruas extremamente largas, e do Arco do Triunfo saem 8 vias para várias partes da cidade. Então se constrói uma ideia de uma nova Paris. E para isso, que é derrubado todo o centro, é feito também um processo de saneamento básico. E aí, quem é que vai tomar conta desse centro revitalizado? Não vão ser as comunidades pobres que vivem nos cortiços. E aí mandam essas pessoas que moram ali, tiram esses cortiços, derrubam tudo, e essas pessoas vão para onde? Vão para a zona periférica da cidade. Pergunto para vocês, o Rio de Janeiro, a zona periférica é o quê? A cidade do Rio de Janeiro? Morro, isso mesmo, Pedro. E aí começam a subir nos morros, né? Por isso que a gente vê esse período do final do século XIX, comecinho do século XX, é o período que vai começando a formar nas periferias as favelas, né? Então, tem uma coisa do grande protagonista ser essas pessoas necessitadas. E aí, só que o naturalismo, ele não olha para essas pessoas e as veem como seres humanos. Elas as veem, o naturalismo as vê, os escritores, como animais dominados pelos seus instintos, como se nós fôssemos seres absolutamente dominados pelos impulsos, fôssemos seres biofisiológicos e a nossa biofisiologia dominasse os nossos desejos e nos guiasse, como se nós não tivéssemos o poder do livre-arbítrio, da decisão daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Com isso, falar em pode ou não pode fazer, a gente entra numa questão da moralidade. A moralidade vai nos nortear enquanto regra daquilo que é permitido socialmente e daquilo que é negado socialmente. A educação faz isso. Quando vocês nascem, vocês querem fazer várias coisas, choram, né? Quer dizer, quando a gente nasce, vocês não, quando a gente nasce, a gente chora porque tem fome, porque quer ir no banheiro, ou seja, a gente só chora porque a gente não sabe pedir as coisas. A gente vai crescendo e vai aprendendo. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai escutando também dos nossos pais, não, não, não. Porque quando um bebê chora, é porque vai ter fome, ou vai ter frio, ou tá com algum desconforto, alguma cólica, alguma coisa. Você não vai virar para um bebê e falar, para de chorar, para de fazer manha, porque ele não tá fazendo manha. Ele tá chorando porque ele tá tentando comunicar alguma coisa. Agora, quando a gente vai se tornando criança,
a gente vai entendendo algumas questões sociais, e aí os pais vão falando, ó, isso não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ou seja, é a regra que a sociedade vai nos colocando sobre como é viver em sociedade, porque a gente não pode viver só com os nossos instintos ou querendo atender os nossos instintos, correto? Se a gente convive com uma pessoa que só quer atender os seus instintos, nós adjetivamos ela como? Mimada, egoísta, egocêntrica, ególatra, porque a gente tem justamente, né, o ego dessa pessoa, né, exaltado. Na verdade, o ego é exaltado porque ela tem aquilo que é o desejo, que Freud vai denominar de id, como o desejo dela como sendo uma coisa que se sobrepõe ao contrário, que seria o superego. O superego é a negação, a censura, é aquilo que vai nos dizendo, vai ser sendo construído socialmente para dizer, olha, isso você não pode fazer. Mas as personagens, os escritores do naturalismo, não estão interessados numa questão moral. Eles estão interessados em olhar para as personagens como se elas fossem zoomorfizadas ou transformadas em animais, como se elas pudessem ser determinadas, a sua existência, os seus desejos, as suas vontades, elas são determinadas pelo seu instinto, e quando estão em sociedade, entram num determinismo social, onde elas estão, está determinado o que elas serão. Qual que é o grande problema, né, disso? Uma, porque você desumaniza, né, os seres humanos, né, você zoomorfiza, você os transforma em animal, logo não civilizado, e exatamente, Emily, a gente entra no conteúdo que é o período do racismo, que a gente hoje fala racismo, e, Emily, você colocou isso, eu queria ressaltar o seguinte, em meados do século XIX que surgem as teorias raciais. E veja só, o que são as teorias raciais? São teorias que elas nunca foram comprovadas, aliás, elas não têm, elas foram refutadas, porque elas não têm comprovação científica, mas, exatamente, Pedro, darwinismo social, teorias raciais, darwinismo social, perfeito, é isso mesmo. A gente criou uma sociedade, isso não foi só no Brasil, né? É uma discussão que eurocêntrica, ela surge na Europa e chega aqui e é absorvida aqui também. Mas ela serve como um grande instrumento de poder. E o que vai existir nessa questão das teorias raciais? É criada uma pirâmide social. E essa pirâmide social, pessoal, é uma coisa muito, muito séria. Porque na pirâmide social, a gente vai ter os homens brancos e europeus como o topo da pirâmide, e os homens que não são brancos nem europeus, que vão ser os americanos, que vão ser os africanos, que vão ser os indígenas, e quando eu falo homem, mulher, embora haja diferença sobre a questão de ser homem e ser mulher. Porque as mulheres não tinham, e ainda não tem o mesmo espaço, a mesma voz de dignidade da fala masculina, por isso que a gente tem pautas como movimento feminista, a essa época, muito menos. Mas, muito bem, nessa teoria, então, da pirâmide social, tinha uma base, que eram pessoas inferiorizadas. Então, havia uma questão, que era ser branco, ser europeu, e isso as colocava de uma maneira superior. E elas já estavam nessa estrutura destinadas a continuar mandando. Veja, toda a aristocracia, as aristocracias europeias, seja inglesa, seja francesa, seja espanhola, italiana, são de homens brancos. E aí o que a gente vai tendo nessa construção dessas teorias raciais, né? Que essas tidas como raças superiores, elas não poderiam se misturar com as outras raças, porque senão haveria uma miscigenação, e a miscigenação seria a degeneração da raça. Então, é visto isso como uma deturpação daquilo que seria a pureza da natureza humana. Então,
qual que é o grande, onde que nasce disso, né? O que nasce dessas teorias que não são comprovadas, porque não há, é simplesmente uma narrativa criada a fim de dominação. Não é à toa, como a própria Emily falou, do racismo. Se a gente pensa no período da escravidão, o que acontece, né, na década de 1880 no Brasil, vai tendo aqueles processos da lei do sexagenário, ou seja, os escravos com mais de 60 anos seriam alforriados. Depois tem a lei do ventre livre, ou seja, a criança que nasce, ela já não é mais escrava. E ontem, 13 de maio, comemora-se o fim da escravidão, 13 de maio de 1888. E aí, o que se faz com essa população? Né? Como é que essa população ela vai se tornar igual aos outros? Ela não se torna igual, ela está totalmente animalizada, não há nenhum projeto, na verdade, de inserção dessas pessoas na sociedade. Muito pelo contrário, elas vão ser utilizadas com subempregos e vão ser ainda tratadas como propriedade. Porque vocês devem saber, já devem ter tido isso em história, na escravidão não eram seres humanos, eram bens que se movem. Essa é a nomenclatura que se tem. Essas pessoas eram bens que se moviam. Né? Então era a mesma coisa do que você ter um objeto, mas esse objeto se move. Né? Então não é um ser humano, é uma coisa. Há uma reificação, uma coisificação sobre o ser humano. Nesse mesmo período, pessoal, há vários estigmas que são estigmas sociais, estigmas que são de ordem biológica, e é publicada uma obra em que, inclusive, trata fisicamente de como seria uma pessoa que fosse inferior. Então, falam da testa alongada, falam de um nariz de rapina, falam da cor mais morena da pele, ou seja, pegam as características daquela população que vai ser, sobretudo, negra, que vai ser indígena, e classificam e descrevem como sendo os inferiorizados. E isso é inferiorizado cognitivamente, quer dizer, eles não têm a mesma capacidade que nós, mas eles podem ter mais força, e por isso eles vão para tarefas que são árduas, né? E isso são obras publicadas, vão sendo criadas essas obras, e para o Brasil tem um cara chamado Nina Rodrigues, que ele vive de 1862 a 1906, e ele absorve essas obras, sobretudo do Arthur de Gobineau, para produzir um pensamento no Brasil do que seriam essas características, as teorias raciais aqui. Então a gente vai ver na obra do Aloysio Azevedo como isso reverbera, como ele vai tratando da miscigenação, como ele vai tratando dos seres humanos mais como animalizados. Ele compara diversas vezes os seres ali como seres animalizados. Por exemplo, ele cita que tal personagem é uma besta, tal personagem parecia um cachorro, tal personagem parecia uma vaca. Então, é uma coisa muito cara, né? E onde que leva isso, né? Essas teorias raciais, olha onde a gente chega. Embora na década de 1930, finalzinho de 20, mas 1930, as teorias raciais já tinham sido totalmente refutadas, porque as teorias culturais já existiam, essas teorias raciais, elas embasam todo um pensamento fascista e nazista. E olha o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Então, e a gente ainda está em 2021, pessoal, tratando de questões em torno do racismo e da desigualdade, ou do preconceito, que são coisas que, além de nunca terem sido comprovadas, mostram o quão atrasado nós ainda estamos na compreensão da dignidade humana. Por isso que a pauta de direitos humanos é uma pauta recorrente, para se reconhecer os seres humanos nos seus direitos e nos seus deveres também, evidentemente. Vale salientar que tem uma palavra que é muito utilizada, que é a eugenia. A eugenia é uma palavra
que quer dizer a boa raça. Então, o movimento da eugenia é uma teoria do embranquecimento ou do branqueamento da pele. Se vocês recordarem, talvez cerca de 1 ano e meio, 2 anos, nós tivemos uma fala do vice-presidente da República do nosso país sobre o neto dele, que tinha a pele mais branca, e ele mencionou que era evolução, o menino ser mais branco. Ou seja, hoje o vice-presidente, hoje eu quero dizer, né, na atualidade, faz uma menção das teorias raciais do século XIX para dizer que a evolução, que é o embranqueamento da pele, seria evolução no caso da família dele, porque ele tem a pele mais amorenada, então o filho ou a filha dele teria menos, porque se casou com alguém que tem a pele menos amorenada, e o neto dele possui a pele um pouco mais branca, e isso demonstra evolução. É um pensamento racista, infeliz e racista, e demonstra um grande desconhecimento acerca das teorias, né? Gostaria de citar também que tem um cara chamado Cesare Lombroso, que ele publica uma obra para tratar da antropologia criminal. E a antropologia criminal, ela caracterizava, mostrava desenhos de personagens, de pessoas, né, que poderiam ser aquelas que pela sua formação biofisiológica, estariam condenadas a serem criminosos. Então, Lucas, é irônico ele sendo, né, ele sendo pardo, acredita? Então, é de uma ironia triste o fato dele ter uma origem que ela passa pelos negros, e ele repetir isso, né? Então, é triste. Eu concordo que é uma ironia, mas é uma ironia, né, nesse sentido triste da coisa, da não percepção. E a gente tem só de, sabe, dizer que no Brasil não existe racismo, não existe machismo, é a gente ignorar aquilo que está embaixo do nosso nariz, né? É notório. E tá aí o nosso trabalho enquanto cidadão, não digo trabalho único enquanto professor, enquanto instituição, escola, mas enquanto cidadãos que todos somos, de enfrentar os problemas sociais, refletir sobre eles e poder construir uma sociedade num rumo que seja muito mais inclusivo e menos exclusivo, né? E aí, pessoal, estão acompanhando? Comentários? Como estamos? Sim, sim. Legal. Então, pessoal, quando a gente vai vendo essas características do naturalismo, eu gostaria de fazer um contraponto ao realismo, para deixar bem claro, eles estão no mesmo período, mas eles têm abordagens que são tanto quanto distintas. Enquanto o foco do realismo está numa classe, que é uma classe burguesa, uma classe média, uma classe mediana, o naturalismo vai lidar com as pessoas que são mais pobres, que são a grande maioria, na verdade. São as pessoas que estavam todas escondidas na sociedade, mas elas passam a ter uma visualidade e uma visualização na obra literária. Porém, não para serem tratadas necessariamente como humanizadas. Isso não é uma questão de todas, né, de toda a literatura naturalista, mas é uma coisa que pesa bastante. Mas nós temos obra, por exemplo, como Germinal, do Émile Zola, que é uma obra francesa, e um autor francês que dá origem ao naturalismo. E nessa obra Germinal, ele vai fazer uma pesquisa de campo e ele passa 2 ou 3 meses trabalhando numa mina de carvão,
para justamente saber como vivem aqueles mineradores lá, para poder escrever essa obra. E ele escreve sobre um processo de greve dos mineradores, lá dos mineiros, por buscar seus direitos, porque não havia nenhum tipo de direito trabalhista, as pessoas trabalhavam 18, 19 horas por dia e recebiam nada, né? E o que era pago de imposto continuava com uma classe dominante. Então, mesmo um século depois da Revolução Francesa, a estrutura ela não havia mudado em si. A gente tinha tido da Revolução Francesa uma nova burguesia que ascendeu, uma aristocracia que teve uma decadência, mas a estrutura em si, as pessoas ainda continuavam passando muita fome, muita necessidade, né? Então, e o foco está, enfim, nas reivindicações dessas pessoas. No Emile Zola, a gente vai encontrar muito mais uma população engajada nas lutas sociais, né? No Brasil, com a Luísa Azevedo, a gente vai ver muito mais uma obra esquemática e as personagens sendo reféns dos seus próprios instintos. E muitas vezes elas são reféns dos seus próprios instintos, elas são reféns dos seus próprios vícios, porque elas não são europeias e brancas, não, elas são mestiças, elas são mulheres, homens fracos, e por aí vai. O que eu queria chamar também a atenção, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter duas obras para fazer a leitura, né? Uma é o Impenitente e a outra é Vício. Eu gostaria que vocês, ao fazerem a leitura, escuta dos contos, vocês ficassem atentos a quais características definem as personagens que vivenciam os contos. Eu gostaria que vocês dessem atenção a, sobretudo, como que essas personagens elas são regidas pelo seu próprio instinto. Como que os aspectos biofisiológicos, né, como elas são tratadas, como elas são humanizadas versus animalizadas. Que mais? Gostaria também que vocês ficassem atentos a temas que eram temas não tratados, né, no realismo. No realismo a gente encontra sedução, encontra adultério, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos àquilo que seria uma deturpação da questão moral, como os vícios, né, como as coisas que fazem com que a personagem seja refém daquilo que ela não dá conta. Ela é refém de algo que a sua consciência não consegue parar. Ela é refém disso, né? Tá? Esses são os pontos que eu gostaria que vocês, ao fazer a leitura e a escuta destacassem para que a gente pudesse dialogar no nosso próximo encontro. Perguntas, pessoal? Comentários? Não? Certo. Bom, pessoal, eu vou finalizar a gravação aqui da aula,